Olá, professor e professora, sejam bem-vindos a mais esta aula. Eu vou fazer o resumo aqui da obra do Mark Ferro, A História das Colonizações. Melhor, História das Colonizações. Bom, Mark Ferro é um historiador da terceira geração dos Annals e foi diretor da École des Hautes Études em Sciences Sociales. A obra História das Colonizações, escrita por ele, é de 96. E esse estudo abrange sobre o fenômeno das colonizações ao longo da história da humanidade. O autor explora as diferentes épocas e regiões, buscando analisar os motivos, as consequências, as dinâmicas envolvidas nesse processo. Ele inicia o livro tratando das primeiras formas de colonização e exploração, como as invasões dos povos bárbaros na Europa antiga e o expansionismo das civilizações orientais. Ele também aborda a questão das colonizações realizadas por povos como os fenícios, os gregos, os romanos, destacando as suas motivações econômicas, políticas e culturais. Além disso, o autor dedica uma parte significativa do livro para analisar a colonização das Américas pelos europeus durante os séculos XVI e XVIII. Ele destaca o papel dos exploradores e conquistadores, as estratégias de colonização utilizadas e os impactos devastadores que esses processos tiveram nas culturas e sociedades indígenas. Mark Ferro também explora as colonizações realizadas pelos impérios coloniais europeus nos séculos seguintes, como a colonização africana, a colonização asiática, a expansão imperialista. Nesse sentido, ele aborda a exploração colonial, o tráfico de escravos, as rivalidades entre as potências europeias e os movimentos de resistência e independência das colônias ao longo desta obra. O autor adota uma perspectiva crítica, questionadora, procurando questionar os mitos e os estereótipos sobre as colonizações e demonstrando como esse processo foi marcado por violência, exploração e desigualdades. Ele também destaca o papel das colonizações e suas culturas no contexto da colonização, ressaltando a importância de considerar suas perspectivas históricas. Primeiro capítulo, As Colônias para quê? Ele explora a definição de colonização e as diferenças entre práticas coloniais do século XVI e XIX. Discute o papel da violência, escravidão, a assimilação das populações nativas pelos estados coloniais e a desmitificação da ideia de que a colonização ocorreu apenas em outros continentes e desconectada das metrópoles. Então, no capítulo seguinte, as independências dos colonos, e o autor analisa o papel dos colonos na luta pela independência das colônias, destacando a independência da América e dos domínios coloniais ingleses. Ele também examina como a população nativa foi tratada após os processos de independência, evidenciando os casos dos Estados Unidos e da Austrália. Em Objetos do Imperialismo, outro capítulo, o autor revisita a política colonial europeia após as independências das Américas e explora as consequências da Revolução Industrial nessa nova fase da expansão territorial no século XIX. Ele destaca o discurso da desigualdade, justificando a colonização como uma missão civilizatória europeia. No capítulo Indenização, Ocidentalização e Coabitação, ele aborda os efeitos do colonialismo na população local e nos colonizadores, discutindo os processos de indigenização, assimilação em regiões como América Latina, Argélia, Indochina. Enfim, o trabalho forçado é identificado como uma prática comum nas colônias. No capítulo Defesa e Denúncia, Ferro analisa como os romances e filmes retrataram o colonialismo, destacando o seu impacto ideológico e os estereótipos racistas perpetuados. Ele também explora o papel da imprensa na criação de apoio público às causas coloniais, bem como o posicionamento do movimento socialista em relação à colonização.
As origens das lutas de libertação são abordadas no capítulo seguinte, onde o autor explora as diferentes formas de resistência das sociedades locais, como a utilização da tradição oral e religiões africanas na luta contra o colonialismo. No capítulo As Independências, Guerra e Negociação, Ferro examina as formas de colonização, seja através de conflitos bélicos ou tratados, e apresenta casos como a independência da Índia, a guerra na Argélia e a Indochina. No último capítulo, A Herança de Hoje, o autor discute as consequências do colonialismo no mundo atual, relacionando o terrorismo, o racismo e outros dramas à herança do passado colonial. Ele enfatiza o papel da globalização na acentuação das cicatrizes deixadas pelo colonialismo, criando novas formas de dominação e o neocolonialismo. Apesar da falta de um capítulo de conclusão, o livro é recomendado tanto para o grande público quanto para estudiosos, pois apresenta uma linguagem clara, objetiva, ao abordar as dinâmicas e dilemas da colonização e uma perspectiva de longa duração. Mark Ferro atribui para uma compreensão mais profunda dos impasses do imperialismo e o colonialismo nos tempos contemporâneos, ressaltando a importância de dar voz aos colonizados e considerar suas perspectivas históricas. Finalizando aqui mais essa obra, eu espero que eu tenha colaborado em mais uma obra aqui para o concurso do Estado de São Paulo. Peço que você deixe o seu like, tá? Essa foi a 7ª obra. Se inscreva também, né? Para você receber as próximas notificações dos próximos vídeos que serão postados ainda. Beleza? Um abraço a todos.